Olá, boa noite. Aqui estamos nós, por enquanto eu, né, para dar início a mais uma live do Espaço Terapêutico Movimentos. E, e aqui nós temos uma oportunidade, né, para estar conhecendo mais os profissionais do Espaço Terapêutico Movimentos e também com aquilo que eles trabalham, né? Nós estamos aqui toda segunda-feira, das 19 às 19h30. Muito bem-vindo, Danilo. Hoje. Obrigado, tudo bem? Boa noite a todos. Hum, Oi, Flávia, querida. Que bom que você está aqui, podendo conhecer um pouquinho mais da gente, dos profissionais que estão lá no Espaço Terapêutico Movimentos, né? Hoje nós vamos fazer uma conversa com o Danilo, né? O Danilo vai estar contando para nós um pouquinho da história dele, a partir dessa perspectiva das dicas que a vida deu para você se tornar o profissional que você é, né? Verdade. E todo o caminho que que fez mudar tanto de profissões e chegar aqui. É, Uma forma bem agitada. então, você quer contar um pouquinho para nós, Danilo, como é que se deu o início da sua formação profissional? Bom, vamos lá. Minha formação é de engenharia. Eu sou engenheiro formado, engenheiro mecânico. E você quer saber como é que eu vim parar nessa toada toda? Não, conta para mim, Bom, então, conta para gente como é que você chegou, como é que foi? Você é engenheiro, tá certo? A gente começa por engenheiro que virou aqui. marketing e depois virou coaching. Isso. Então vamos lá. Mas então conta pra gente como Eu foi que era você chegou na engenharia. Tá. Assim, desde muito cedo eu sempre gostei muito da área de matemática e sempre me achei muito racional, tá? Tudo racionalizava, tudo tinha explicações lógicas, teóricas, etc. Então a área de exatas para mim era uma área natural, era para onde eu realmente ia, tá? Da, Dentro das exatas, você tem uma série de gamas. E a engenharia é uma das profissões mais versáteis. Você tem engenheiro praticamente em todas as áreas da empresa. Você tem engenheiro que está em finanças, engenheiro que está em marketing, engenheiro que está na área de desenvolvimento de produtos. A engenharia ela tem uma versatilidade por causa da facilidade com números e com a sequência de deduções e de lógicas que você aprende. E para gerenciar a empresa sempre ajuda. Tá? Uhum. Nós somos os principais concorrentes administradores, inclusive, o que é bem interessante. É. E aí eu comecei na engenharia. E agora o mais interessante é como que a engenharia chegou no coaching, né? E, em toda essa caminhada. Logo que eu me formei, eu comecei numa empresa grande, multinacional, né? Nacional, não é multinacional, mas ligada ao grupo Itaú. E lá eu entrei na área de desenvolvimento de produtos, que era a DECA. Hum. Estava mexendo com produtos e foi bem no momento em que houve uma mudança muito grande na forma como as pessoas compravam materiais de construção. Você tinha, quando a gente era mais novo, só tinha pequenas lojas de material de construção, não estou entregando minha idade não, hein? Em que você chegava e comprava as coisinhas lá. E começou a chegar no Brasil os grandes home centers, home depots, que eram depósitos grandes que vendem material de construção, em que não era mais um balconista que te servia, era autosserviço. Então você precisava de todo um sistema de embalagem diferenciado. Então, eu ajudei a implementar tudo que hoje existe nessa área, em boa parte dessa área, foi eu que ajudei a implementar no mercado, as embalagens. E você começa a mexer com embalagem, aí você está mexendo com gráfica, porque gráfica tem tudo a ver com embalagem, aí dali a pouco você está fazendo os folhetos da empresa, aí você está trabalhando com o pessoal do marketing, folheto para cá, folheto para cá. No meio do caminho surgiu a internet. Eu sou pré-internet, vejam bem. Então, nós estamos E aí, falando pô, de o antes que de que tem mais 80. próximo de... Hã?
Nós estamos Foi falando antes de de uma 80. virada. Aham. De 88, foi 88, né? Não, é isso. Esse ano deu, é, qualquer coisa assim. Então, Uhum. foi uma virada grande. A internet, que era discada ainda, era uma coisa bem legal. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. E aí você começa a mexer, a coisa mais similar que se tinha de internet era a parte de marketing, era folhetos e catálogos. Tanto que os sites era uma coisa mais estática, né? É como se fosse um livro, só que digital. Não Uhum. sei se as pessoas lembram do começo da internet, mas era muito estática a coisa. Então eu comecei a entrar nessa área de internet também. Acabei saindo da empresa, abri minha própria empresa. E um dos motivos que me fez sair da empresa, eu comecei a ter umas crises existenciais. Agora eu explico por quê. Hum. Porque, assim, a embalagem, ela vende. E, em alguns casos, eu me senti enganando as pessoas. E, assim, eu falei, caramba, eu estou mexendo com a cabeça das pessoas. Isso não é legal. Ou é legal, se você fizer Uhum. de uma forma honesta. Eu fazia de uma forma honesta, mas até você descobrir que eu era de uma forma honesta, você já teve as suas crises. E eu era um cara muito cético, Olivia. Se É. você viesse falar em terapia para mim, psicologia para mim, eu falava que era coisa de maluco. Imagina, eu fazer terapia? Coisa de De jeito louco. nenhum. É coisa de louco. Quem? Eu fazer? Não, de jeito nenhum. Hum. E, apesar de tudo, eu mexia com as pessoas. Então, eu Uhum. já tinha uma tendência aí, que era a parte de marketing. Abri minha empresa, trabalhando com marketing. Nesse meio tempo, antes disso, eu tive uma primeira separação. E aí a gente fala as dicas que a vida dá. Assim, a coisa já não vinha bem e de repente acabou. Nunca é de repente. E a gente nunca percebe que não é de repente. Uhum. Então a vida tá lá, tá te mostrando, ó, cara, não tá legal do jeito que tá indo. Ou vocês estão fazendo besteira, porque a gente também tem a tendência a assumir toda a culpa quando alguma coisa der errado. Não é. No caso de um relacionamento, é meio a meio. Aham. E Até isso é aí você compartilhado. começa a. É. E aí você começa a ver que antes da coisa acabar já tinham dicas de que não estava bem. Mas é engraçado como a gente tem a tendência de não ver o que a vida fala. A vida fala, cara, o caminho é por aqui. Você, que? Onde? Não, eu sou teimosa, quero ir por aqui. Tudo bem, sou livre-arbítrio. Bom, e nesse meio tempo comecei a trabalhar com marketing e conheci uma pessoa, casei de novo. Nesse segundo casamento, ela fazia muita terapia. E aí eu já não podia falar que terapia era coisa de maluco, porque eu arrumava encrenca em casa. Senão E ela isso ia acabou me dizer que convencendo. você tinha casado com uma maluca e aí podia ser Foi, maluco também por conta disso, né? é lógico, e aí complicava. E aí eu comecei a fazer terapia e comecei a descobrir umas coisas interessantes. Eu comecei a descobrir um eu que eu não sabia que existia, mas que estava sempre aqui dentro. A gente Uhum. esconde tantos eus dentro da gente que é complicado. E a terapia tem esse poder de mostrar os eus que você tem. E depois que você começa a fazer, é um negócio viciante. Hoje eu não acho que é para maluco, eu acho que quem não faz é maluco. É bem o contrário. Eu acho que todas as pessoas deviam fazer terapia em algum momento da vida. A qualquer que seja o tipo de terapia A, B, C, para cada pessoa é uma coisa diferente. Tá? E todas são válidas e todas são ótimas. E não é que para um serve e para outro talvez não sirva, talvez sirva outra coisa. Então cada um tem que achar o seu caminho. Uhum. Isso que é o legal nos processos terapêuticos. E aí eu estava andando, estava me desenvolvendo, estudando e trabalhando com marketing, etc. E tal. Quer dizer, comecei como engenheiro, fui para marketing, fui para embalagem, de embalagem para marketing, marketing para as mídias. E aí no meio do caminho, o que aconteceu? Veio uma segunda separação, depois de 19 anos juntos. Aí mexeu. Aí essa me quebrou e eu falei, caramba, já tomei a primeira e não aprendi. A segunda não vou aprender de novo e a vida está lá dando as dicas.
E o Uhum. pior é que, assim, como assim? Tava ruim a coisa e eu não tinha nem percebido. Assim, é uma cegueira. A gente põe uma toalha na frente do rosto, não enxerga mais nada. São os véus, né? São os véus que a gente acaba usando para ver a vida diferente do que ela de fato está se apresentando, né? Realmente. A gente quer E de enfeitar um esconder a realidade. pouquinho, né? É bem isso. Aí eu realmente perdi o rumo, aí eu fui de volta para um processo terapêutico que realmente me ajudou muito. Comecei com o individual e acabei passando por um processo em grupo, que para mim é muito interessante. E onde se trabalha muito com constelação familiar, que é um negócio que lá na Casa Viva nós temos, e é bem legal. É fantástico. Eu já fiz 1 trilhão de constelações, muito mais do que as pessoas podem imaginar. Mas é fantástico. Cada constelação é uma descoberta nova. É um momento novo. E não só as minhas constelações, como as constelações dos outros são descobertas novas para mim. É muito legal. E nesse meio tempo, fazendo as terapias em grupo, uma das pessoas do grupo começou a fazer um curso de coaching. Um curso de coaching que é baseado, que é chamado de coaching integrativo, que é baseado na psicologia transpessoal, tá? Que é um processo bem legal. Aqui no Brasil não se fala muito de transpessoal, mas lá fora, em Europa, principalmente, é bem forte já. E aí ela me convidou para participar, porque ela tinha que fazer um estágio, para participar de um processo de coaching. Aí eu fui lá, tá bom. E eu, como sendo eu, era cético, assim como terapia era para maluco, coaching era para quem não conseguia fazer mais nada na vida, virava coaching. Mais ou menos assim. Ó, Uhum. não vou falar nada que a vida dá lições pra gente, pré-julgamento, preconceito, ou você aprende ou você aprende, não tem como. A Então vida vai te empurrando. você já tinha Fala, superado o preconceito da terapia, quer dizer, já não era mais coisa para louco, mas o coach ainda tinha lá, o né? coach não, coach, qualquer um era coach. Então, caí do cavalo mais uma vez. Meu processo de coach foi fantástico. Me Hum. ajudou a retomar o rumo de carreira, o rumo de vida. E mais, eu estava fazendo coach e terapia ao mesmo tempo. Ah, E o coach vai até um ponto e a terapia tem um outro foco. Um é daqui para frente e a terapia mexe um pouco com as coisas do passado também. Quer dizer, eles meio se complementam. E no coaching eu vi coisas que estavam me travando e que eu fui trabalhar na terapia e que liberou um monte de coisa. Quer dizer, a potencialização dos dois processos juntos foi um negócio maravilhoso. aham. E me ajudou muito. E me ajudou muito. E aí eu falei, caramba, mais uma vez dando o braço a torcer para os meus preconceitos e para tudo mais. E a vida, mais uma vez, dando uma lição e dando umas dicas. Escuta, ouve. E aí que eu comecei a prestar mais atenção no mundo, na vida. Não acredito mais em coincidências. Nada no mundo é por acasos. Acontece é para que tinha que acontecer. Se Uhum. aconteceu da pior forma, é que você não viu a melhor forma antes, provavelmente. E geralmente a vida fala: olha, vai por esse caminho que é mais fácil. Isso é perigoso, compadre. Então você vem aqui por esse caminho que é mais difícil. Aí você aprende. Ou não, tem gente que não aprende nem no caminho mais difícil. Mas realmente é muito Mas legal. sabe o que eu E acho aí eu. com tudo isso, Danilo, te interrompendo um pouco, né? É que tudo isso que você está trazendo, né, assim, confirma para mim essa questão de que a vida é muito generosa, né? E ela não cansa de nos dar oportunidades para que a gente se desenvolva, né? Para que a gente Sim, cresça, para que a gente realmente cumpra um propósito pessoal, né? Então, sim, ela vai dando, ela pode dar voltas, ela tenta de um jeito, tenta de outro, né? Para que a gente se encaminhe. E aqui a Silvia está fazendo um comentário, né, dizendo que o coaching foi muito desmoralizado por conta de uma novela e por conta de maus profissionais.
que temos em qualquer área. E é um processo rico. Muito obrigada pela participação, Silvia. Na realidade, era isso que eu ia falar. Existem escolas e escolas de coaching, tá? O processo que eu fiz, por exemplo, era um processo que durou 3 ou 4 meses, eu não lembro agora. Eu tive que defender uma tese frente a uma bancada para ver se eu estava preparado. Eu tive que fazer um estágio, a gente tem que fazer provas. Quer dizer, a gente teve um monte de coisa. Tem processo de coach que é um fim de semana. Sábado, domingo, você vai lá e se forma coach. Uhum. Daí você já vê a diferença. Você já vê que tem uma grande diferença entre os processos. Existem escolas e escolas. E dentro do coaching existem várias escolas diferentes, várias tendências diferentes. Uma mais americana, uma mais europeia, uma mais antroposófica, outra menos. Quer dizer, você tem vários processos. Uhum. E muitos deles são bons e válidos. Tá? Eu tenho experiência com coaches que passaram por mim que estavam realmente perdidos. E teve alguns que precisavam arrumar emprego, outros que estavam estudando para concurso, o objetivo dele era passar no concurso, estava sendo sustentado pela esposa, no caso, estava uma situação que estava incomodando um pouco ele. Aí ele resolveu ser Uber no meio do processo do coach, quer dizer, continuou estudando para fazer a prova de coisa dele, mas ele viu que ele podia fazer outras coisas, que ele Uhum. não estava engessado numa coisa só, sabe? As pessoas esquecem, e outra, as pessoas focam tanto no seu dia a dia que elas esquecem até de viver a vida delas, de se divertir também. Parece que você não tem direito a mais diversão. Então, colocar uma meditação, um passeio, um período a mais com a família, são coisas que as pessoas vão largando. E já que a gente começou a falar, eu vou falar um pouquinho de coach, depois a gente volta um pouco mais para a minha trajetória de vida, que eu quero falar dessas mudanças de profissão. Tá? Mas o que é interessante nos processos de coaching é que muitas vezes um exemplo, uma pessoa que passou comigo, ele estava com um problema no trabalho, ele foi fazer coach para o trabalho. Uhum. Só que no meio do processo, o que ele percebeu foi que o problema não era o trabalho. O problema é que para ter uma promoção, ele teria que mudar de cidade. E a esposa dele não queria. Só que ele não tinha visto que o problema e tudo que estava acontecendo de empecilho que estava impedindo essa promoção dele no trabalho era uma autossabotagem dele, que ele não queria arrumar encrenca em casa. Uhum. É muito interessante como as pessoas são. A gente não consegue enxergar. É o que você falou dos véus. E no processo de coaching, ficou claro para ele que, putz, eu estou me atrapalhando e não estou fazendo as coisas porque eu não quero brigar em casa. E aí ele acabou conversando em casa, acabaram se acertando, ele recebeu a promoção. Incrível! Não é uma coisa fantástica que acontece? Então, assim, eu sei que existe muito preconceito, eu sei que hoje todo mundo virou coach, eu sei que teve a novela que detonou o coach, mas eu realmente é um processo que eu acredito. E o que está acontecendo é que as pessoas estão mudando o nome. Então, já não é mais coach, é uma consultoria de relacionamento. As pessoas estão mudando o nome porque o nome banalizou, mas o Uhum. processo é o mesmo. E está indo muito legal. Agora, vamos voltar um pouco para a minha carreira, para a minha vida e para a vida da Dicas. Tá? O que aconteceu? Nesse meio tempo todo, eu falei que eu era engenheiro, passei por marketing, passei por embalagem, passei por marketing. Hoje eu trabalho com marketing coaching e amanhã eu não sei o que eu vou fazer daqui. Porque isso é uma tendência. Não sei se você lembra, mas nossos pais, eles entravam numa empresa, trabalhavam 20, 30 anos na mesma empresa e se aposentavam naquela empresa. Eles não sabiam nem da mesma empresa, quanto mais da mesma profissão. Uhum. Cara, a pessoa se formava engenheira, saía engenheiro. Se formava administrador, era administrador. Hoje, lembra do engenheiro que virou suco, lá da Sim. Paulista? O cara se formou em engenharia e foi trabalhar vendendo suco. Era o dom dele, era o que ele gostava.
E foi um dos primeiros que veio fazer essa mudança. Eu conheci um cara, esse cara, a história dele é linda. Ele era o Ion. Depois vocês podem até procurar na internet. Ele era famoso. Ele projetou a Imigrantes. Ele participou do projeto Imigrantes, ele participou do projeto viário da cidade de São Paulo inteira, praticamente. Ele estava a passos luz da gente. Ele era engenheiro. Com 65 anos, ele se formou psicólogo e fazia atendimento. Tinha gente de monte querendo trabalhar com ele. Foi um processo. O cara era engenheiro, teve lá os problemas dele na vida, fez uma carreira fantástica como engenheiro, chegou num patamar de credibilidade absurdo dentro do Detran, se aposentou, trabalhou com terapias, virou psicólogo. E um senhor psicólogo. O cara era bom. Conheci ele como psicólogo. Quer dizer, não há limites na nossa vida. As pessoas que começaram a fazer, minha carreira não dá mais, o que eu farei? Estou desempregado. Meu, vamos ver alternativas, o que você gosta de fazer, qual a sua paixão, o que te acende, o que te mexe, o que te faz vibrar. Vai atrás. Nunca é tarde. Se o cara com mais de 60 anos se formou psicólogo, depois de uma carreira fantástica na engenharia, por que a gente não pode fazer o que a gente quer da vida? Por que a gente não pode dar essa mudança, esse 180 na vida da gente? Eu comecei como engenheiro, trabalho com marketing, trabalho com coaching, eu trabalho com desenvolvimento humano. O cara que era racional descobriu que tem muito mais lado emotivo dentro do que tinha, do que o racional realmente era. Talvez Descobriu. é interessante você falar isso, né, Danilo, que assim, na verdade, toda a sua objetividade, né, talvez pelo olhar do engenheiro, né, também é um bom ingrediente para orientar um processo de coaching, né? Sim, Então, tem um lado, desculpa, tem a então parte de metodologia que ajuda muito. isso, né? Então, como você não perdeu o outro lado, né? Foi uma Não. outra faceta que foi desenvolvida e que se colocou à disposição, né? E Sim, juntas, sim. né, elas acabam desenvolvendo ainda outro potencial nas pessoas com quem você encontra, né? Uma das coisas que eu descobri é que meu lado empático é muito forte. Então, eu tenho muita facilidade em perceber o que o outro está sentindo. Isso me ajuda no processo de coaching. Mas Hum, também aí entra o racional, quer dizer, entra o intuitivo. Nós temos basicamente 4 dimensões que a gente usa. Tem emocional, racional, intuitivo e a mexe com sentimentos. Não lembro agora. Mas assim, nós temos tudo isso. Cada hora a gente usa uma para alguma coisa. Lógico, tem uma que sobressai na gente, mas não quer dizer que a gente não tenha as outras. Não quer dizer que a gente não consiga desenvolver as outras. uhum, Tá? Não quer dizer que a gente não tenha talentos para várias áreas diferentes. sim. Sabe? E assim, eu acho que falta um pouco isso no mundo. Descobrir que cada um vê o mundo de uma forma diferente e acessa áreas diferentes e aprende de formas diferentes. Assim como tem gente que aprende olhando para a lousa, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende nem ouvindo nem olhando para a lousa, às vezes dormindo, sei lá. Hum, Mas assim, é, eu tive que aprender muito que existiam diferenças entre as pessoas. Eu tive que aprender muito que tinha diferenças dentro de mim e que eu uhum. não era uma coisa só. Então, eu sou pai, eu sou namorado, eu sou profissional, eu sou amigo, eu sou chato de vez em quando. Mas assim, faz parte da vida nossa, né? Tudo isso. É O mais verdade, interessante Silvia. é A gente pode se reeditando mesmo, né? Esse é um, esse é um trabalho sempre de desenvolvimento, né? Da gente poder se tornar cada vez melhor, cada vez mais, né? Em nós mesmos, né? Você pode resumir assim um pouco para nós, Danilo, dentro dessa perspectiva, né? Das dicas, né? É,
o que seria, né, assim, a marca principal para você das dicas da vida, né? Como que, como é que você está enxergando hoje, né, as dicas que a vida dá? Tá. A primeira, eu acho que grande coisa que se aprende é aquilo que eu te falei. Nada está acontecendo na sua vida por acaso, tá? Não existem coincidências. Eu não te reencontrei depois de algum tempo, Olivia, por uma coincidência. A vida convergiu para isso de alguma forma, Aham. tá? Que a gente se conhece há muitos anos também, É, a mas gente tudo se conhece da infância mesmo, né? da infância, da Vizinho de infância. infância, né? E então, prestar atenção, porque se aquilo aconteceu com você, você não pode virar e falar, ah, foi coincidência, ah, não, vai passar. Você encontrou alguém, perde um tempo para descobrir por que você reencontrou essa pessoa, tenta relembrar o que aconteceu, vê o que tem de bom de reencontrar essa pessoa, de reencontrar esse caminho. Quando você está lendo um texto de um livro, na internet, no Facebook, como é que isso aí veio parar para você? O que isso tem a ver com você? Uhum, Porque nossas energias atraem as coisas. Nossa vida atrai as coisas, nosso pensamento atrai. Muitas vezes a gente quer ir por aquele caminho, mas nosso ego não deixa, uhum, porque a gente não quer enxergar, não. Nosso eu interior quer ir por ali, mas nós não deixamos porque a sociedade não pode isso, não pode aquilo, ou porque não é certo, ou porque eu não gosto daquilo. Você nem sabe. Eu descobri coisas da minha vida que eu nem sabia que eu gostava e que eu desgostava. uhum. E os preconceitos, por mais que a gente fale, não, não sou preconceituoso, nós temos alguns. Sim. A nossa formação acaba dando muito isso. Então, presta atenção, por menor que seja a coisa, a vida está te dando uma dica. Está te falando, olha, presta atenção aqui, presta atenção ali. Nos mínimos detalhes, eles vão fazer a diferença. E se você não prestar atenção nas sutilezas, nas formas tranquilas que a vida está te mostrando, ela vai te mostrar de novo. Talvez não de uma forma tão sutil e nem de uma forma tão agradável. Não que seja a vida, é a sua energia, é o seu eu interior que não quer. Você que está provocando essa coisa em volta de você. Você que está atraindo essas coisas. E isso eu aprendi. Um engenheiro falando de energia e atraindo coisas realmente é uma coisa bem complexa. E assim, eu fui aprendendo muitas vezes as formas mais dolorosas, Uhum. porque eu não quis ver as formas que estavam claras, que só depois que você passa pela dolorosa, você fala, puxa, mas tinha visto no passado. Então, as pessoas que estão hoje assistindo a nossa live não estão aqui por acaso. Elas tinham que estar aqui. Seja uma, duas, três, não sei quantas, mas quantas forem, elas tinham que estar aqui e tinham que estar ouvindo o que a gente está falando. De É, alguma forma vai mexer com elas. Isso eu acho legal. é, Eu acho que basicamente é isso. E é. assim, primeiro, ouça as dicas, nunca desista, acredite que tudo pode melhorar. Eu saí de 2 relacionamentos, estou no terceiro, e esse é o melhor de todos. Não, mas até agora. A gente não sabe. Mas assim, eu estou mais atento para não acontecer os mesmos erros. Se eu for cometer erros, que sejam novos, não os antigos. Porque os Sim. antigos eu sei os resultados. Os É, novos a gente aprende novas coisas. é muito interessante, né? A gente reconhecer como essas crises, né, como você teve dizendo, foram os impulsos, né, que você acabou recebendo para reorganizar você mesmo, né? Foram exatamente. Uhum, Na realidade, eu hoje acho que fui eu que criei esses impulsos, né, de uma certa forma. uhum, Mas assim, é bem isso. Eu acho que é importante a gente prestar atenção em tudo. A gente anda muito alheio neste mundo, a gente vai passando só
o mundo não é só o WhatsApp, não é só Facebook, não é só Instagram, desculpa, esse aqui é ditado do Instagram, mas não é só isso. Eles têm coisas boas, mas a gente tem que olhar a vida em volta. A vida é um... A Elisa está perguntando se você acha que a pandemia mudou a visão das pessoas. Eu acho que mudou as pessoas que estavam preparadas para mudar. Assim, as pessoas todas passaram por elas. Muita gente vai continuar cético, muita gente nega que esteja tendo pandemias. Então, você sabe que tem uma porcentagem da população que acha que é tudo invenção da mídia. Então, assim, depende de como... Eu acho que todos nós estamos no estágio de desenvolvimento pessoal. Tá? Quem está preparado para mudar, vai mudar. E se a pandemia veio para dar uma mexida mais ampla, mais geral, na humanidade como um todo, eu acho que sim, vai fazer alguma diferença. Tem gente que estava mais acomodada e que agora vai ter que se mexer. Então, a pandemia veio para mexer com as pessoas. Algumas vão perceber isso, outras não vão perceber. Vai depender muito do estágio de desenvolvimento pessoal de cada um. Como a Eu Tatiana acho que está isso dizendo, cada um tem o seu tempo, né? Mas, de toda cada um tem forma, o seu tempo. o que a gente não pode deixar de reconhecer é que essa pandemia, por si só, é uma grande dica para a humanidade, né? Para que a gente É uma preste grande mais dica. atenção à maneira como a gente vinha se comportando, como a gente vinha estabelecendo a nossa própria rotina, cuidando da saúde e tal. Uns vão perceber mais, outros menos, mas todo mundo está percebendo que está diferente, né? Eu acho que foi uma forma do universo, da espiritualidade, do universo, da universalidade, não sei, cada um tem sua religião e acredita no que quiser. Mas foi uma forma de ter uma chacoalhada. Falando, escuta, tudo bem, eu sei que cada um tem seu tempo, mas caramba, não está na hora de você perceber que você estava besteira? Alguns até que vão se tocar, eu espero que seja a maioria. Mas sempre tem aquele que é mais cabeça dura. É verdade. Eu era muito cabeça dura e tive que passar por algumas chacoalhadas da vida. Mas eu acho que essa daqui é uma boa chacoalhada. Eu acho que as pessoas deviam prestar atenção em tudo que está acontecendo. É, Valorizar mais a vida. isso. Danilo, quero agradecer a tua presença, trazer toda essa história, despertando a nossa atenção um pouco mais para as dicas aí da vida, né? E muito obrigada pela participação de cada um de vocês. E nosso próximo encontro, na segunda-feira, eu estarei sendo entrevistada. Eu vou mudar de Quem que papel. vai te Eu vou, entrevistar? eu vou. Curiosidade. Quem vai me entrevistar Você vai te entrevistar? não, a Elaine vai me entrevistar, Legal. entregando para ela o papel, um dos papéis que é dela mesma, né? Que ela é jornalista, então ela vai aí assumir o lugar de jornalista e vai acabar me entrevistando nesse lugar de profissional e não de gestora do Espaço Terapêutico Movimentos, né? E o meu Legal. tema, né, assim, para já estar tá despertando aí a curiosidade em quem está aí, espero, né, é exatamente caminhos de se encontrar. Então, até a próxima semana. Muito obrigada pela presença de todos e até lá. Obrigado pelo convite. Foi difícil, porque assim, eu não estou acostumado a fazer lives e deu aquele friozinho na barriga, mas foi muito legal. Gostei de participar. Obrigado mesmo pelo convite. Que bom, que bom. Vamos para as próximas. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.